Olá pessoal, vocês sabiam que a maioria dos rádios tem um circuito de proteção que ele protege o seu rádio quando tem algum problema no seu carro? Quer saber como funciona esse sistema? Assista a esse vídeo. Olá pessoal, vamos ver aí mais um rádio Positron. Esse rádio ele não está ligando. Geralmente a gente já conhece, rádio Positron aí tem aquelas colas que fica espalhada aí pelo cristal, pela fonte. No caso desse daqui não é problema de cola. Vou até mostrar a cola ali, ela já não é a mesma cola. Aqui já foi verificado o positron quando ele não liga. Você pode verificar a chavinha aqui, está normal, está funcionando, está dando contato, não tem nenhum contato quebrado aqui da frente, mas esse rádio não está ligando. Aí vamos saber por quê, fazer uma análise aí na entrada desse rádio. Se a gente já descarta que a possibilidade da chavinha está ruim, o cristal está oscilando, ele está piscando, mas ele não está ligando. Aí a gente chega na possibilidade do ACC. E no caso desse rádio aqui, ele está com problema ali no ACC, no pós-chave, no fiozinho vermelho da alimentação dele. Aqui tem a bateria, o amarelo direto da bateria e o vermelho é o pós-chave, para aí poder ligar o rádio. Se não vir energia no fio vermelho, o rádio não liga. Então eu fiz uma análise aqui na entrada e para saber por que o rádio não está ligando, para saber se o sinal do ACC está chegando lá para o processador. Essa é a parte que faz o ACC, alguns componentes aí nesta região. Eu vou ligar o rádio e vou mostrar que vou pegar o fio vermelho, vamos testar aí para ver se ele está dando continuidade, até que ponto que ele está chegando, a tensão que ele está dando e por que o rádio não está ligando. Aqui eu vou fazer o caminho do ACC. Vou pegar aqui o fio vermelho, vamos fazer uns testes, vou colocar na escala audível. Alguns rádios têm um porta fusível aqui, o fusível geralmente ele queima, interrompe os 12 volts. No caso aqui ele pode estar quebrado, pode estar com solda quebrada aqui no conector. Aí você testa a continuidade. No caso deste rádio, esse fio vermelho ele vem aqui nesse diodinho do meio aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, ele apita, então ele não tem nada interrompido no caminho. Então como é que funciona o ACC deste rádio? Os 12 volts entra aqui, eu vou colocar nesse diodo, nesse diodinho do meio, passa por este diodo, esse diodo vem nesse diodo Zener. Esse diodo Zener aqui vai ter uma diferença de tensão, vai jogar uma tensão para este resistor vai vir para a base deste transistor, onde vai polarizar este transistor aqui com uma tensão de base. Esse transistor vai jogar o negativo para o emissor e vai jogar 0 volts para o processador. Aí o processador vai funcionar. Então aqui tem 5 volts. Quando a gente liga o fio vermelho no positivo, esses 5 volts que está aqui, ele vira 0 volts. Então a gente vamos ver se está aí acontecendo dessa forma. Vamos aí ver as tensões. Aqui ó, eu liguei o fio vermelho com o fio amarelo. Agora vou ver as tensões, se elas estão chegando. Aqui ela entra nesse diodo. Vocês podem ver aqui 12 volts. Aqui ela está passando pelo diodo, o diodo tá bom, está dando uma perda de 0,5. Ela vem para cá, passa por esse zener, vai ter uma diferença de tensão. Aqui no zener está tendo 11,5. Na saída do zener está tendo 2,6. Então o zener também está trabalhando. Esse zener joga para esse resistor 2,6, passa pelo resistor, dá 1,8. Esse 1,8 aqui ó, ele polariza a base deste transistor, que aqui está dando 1,8 volts. Então o que era para estar acontecendo? Esse transistor aqui era para estar conduzindo, e nem era para ter 1,8 volts também. Esse transistor ele não tem resistor dentro, é um transistor normal.
Então aqui o máximo que era para ter, com esse resistor polarizando a base desse transistor, seria para ter 0,7 volts. Como na base desse transistor está dando 1,8, esse transistor aqui você já vê que ele está com um problema. Esses três transistores são iguais, eles são NPN. Já falei em outros vídeos, quando você não sabe o valor de um transistor SMD, você vê outro com o mesmo valor e testa. Dá para você saber que tipo de transistor é. Aqui no emissor do transistor tem 4,8. Esses 4,9 volts o rádio não liga. Era para estar 0 volts para o rádio poder ligar. Então, conclusão: o diodo está bom, o zener está bom, está polarizando. A tensão do ACC está chegando até a base do transistor. Só que esse transistor ele não está conduzindo, ele está aberto. Vou testar esses três transistores aqui para você ver como esse aqui está aberto. Esses daqui estão bons. Este também faz parte do ACC. Eu já vou explicar a função dele já já no esqueminha que eu fiz ali. E esse daqui aciona esse CI aqui. Eu primeiro vou testar eles no audível. O audível ele dá com a ponta preta. Ele é NPN no audível. Esse daqui ele, com a ponta preta ele apita aqui e apita aqui. Vou colocar a ponta preta neste. Ele apita no emissor e apita no coletor. Vou colocar neste, onde a ponta preta seria para apitar. Eu coloco aqui a ponta preta, não apita. Vocês podem ver que a junção do transistor ela está aberta. Ela não apita nem com esse nem com esse. O transistor está aberto. Agora eu vou testar com o ponteiro. Vou testar com o ponteiro agora. Ponta preta, um transistor NPN. Emissor negativo, coletor positivo. Pode ver que esse está bom. Vamos testar esse invertendo a ponta. Colocar a ponta preta na base. Vocês podem ver, esses transistores são iguais, os três. Aqui dá com o coletor. E aqui tá dando uma sujeirinha, mas ele tá dando. Agora aqui vamos ao nosso transistor com problema. Ele tá aberto aqui, ele não dá nada. Pode dar uma raspada para ter certeza que tá dando contato. O ponteiro não acusa nada, então ele tá aberto mesmo. Agora aí vamos fazer, eu já sei que ele é um transistor sem resistor, então ele vai dar com a ponta, com a ponteira aqui. Eu vou pegar na sucatinha um outro transistor e colocar no lugar. Depois eu vou mostrar as tensões novamente. Peguei essa sucata aqui, ó, tem três exemplos de transistores. No caso aqui um NPN e um PNP. Que o ZC é um NPN e o ZA é um PNP sem resistor dentro. Aí eu vou testar esses outros transistores que tem resistor dentro para vocês verem a diferença e aprender a testar também. Pode ver que o código desse já é outro. Eu vou testar ele na escala audível, transistor sem o resistor. O NPN, ele apita com a ponta preta. Nesse daqui ele não apita, ó. PNP. Agora a gente inverte as pontas. A ponta vermelha neste não vai apitar. Não apitou. Agora esse aqui é um PNP. Ele vai apitar aqui, ó. PNP apita com a ponta vermelha. Então é um transistor sem resistor de um tipo NPN e o outro PNP. Agora aqui vamos testar esses outros três aqui, ó. Esses três transistores. Tá ali no audível. Vou colocar aqui, não vai ouvir nada, ó. Ponho a vermelha na base, não se ouve nada. Ponho a preta na base, apita bem baixinho também, não se ouve nada. Agora esses aqui vou mostrar no ponteiro a diferença. Aqui, ó, com o ponteiro um transistor normal na escala de X1.
Na escala de X1 ele dá essa continuidade. Agora eu vou testar o transistor, que tem um resistor dentro, então ele não dá na escala de X1. Aqui, ó, tá meio ruim de pegar, porque eles são pequenininhos. Vou colocar a ponteira preta na base. No emissor aqui, ó, você pode ver, ó, ponteiro dá uma cutucadinha. Dá uma cutucadinha no emissor e no coletor. Mas ele não tá ruim, ele tem resistor dentro. Agora aumenta a escala para X100, que é uma escala mais sensível. Agora a gente volta lá no transistor e testa ele novamente. Na ponta preta na base, pode ver que agora ele dá continuidade, ó. Então a gente já sei que esse transistor tem resistor dentro. No caso desse transistor pode entrar uma tensão de 5 volts, porque já tem polarização interna, já tem um resistor interno. Por isso que já pode ser jogado 5 volts direto na base dele, ele não vai queimar. A escala alta ele dá normal. Emissor e coletor ele não pode dar nada. Agora que eu vou tirar este transistor daqui, um NPN, e vou colocá-lo lá no lugar do outro. Então aí está meu NPN sem resistor. Tirar o transistor ruim aqui, ó. Uma limpadinha. A gente vai colocar o outro transistor. Agora que já está trocado o transistor, vou ligar o fio vermelho no positivo, ó, na base do transistor, 0 volts. No coletor, 5 volts. Assim que eu encostar o fio vermelho aqui, ó, esse 4.8 ele já vai cair, informando que o ACC está ligado, ó. Eu encosto aqui, ele já zera. Então agora está funcionando. Aqui vem, entra os 12 volts, ó, passa pelo diodo normal, passa pelo zener, vem nesse resistorzinho onde estava dando 2 volts, claro, agora está dando 0,6, que aí é responsável para polarizar a base desse transistor e mandar 0 volts para o processador, para ele poder funcionar. Agora aqui, ó, ainda não terminou a parte do ACC. Esse transistor, esses dois resistores e este zener também faz parte do ACC. Aqui tem um zener e aqui tem outro zener. Esse zener aqui ele está entrando 12 volts, 11.99. Na saída dele 0 volts, não tem tensão nenhuma. Então aí por que tem dois diodos zeners e dois transistores na entrada do ACC do rádio? É muito simples, já fiz um esqueminha ali, aí vocês vão entender facinho como é que funciona. Bom, aqui está o circuito responsável pela proteção do rádio. Se você não sabia que o rádio tem uma proteção aí, agora está sabendo que tem. Todos eles têm uma proteção, mais ou menos parecida com essa. Por que esta proteção? É a proteção do excesso de tensão e o mínimo de tensão para o rádio poder funcionar. E no caso aqui 16 volts e o mínimo 10 volts. Como funciona essa proteção? Esse transistor aqui foi o que estava com problema, que eu troquei. Esse transistor aqui ele estava ruim, foi o transistor trocado. Aqui é o ACC, pó-chave, e aqui é o fio amarelo, 12 volts direto. Esse aqui é o fio vermelho. O fio vermelho passa aqui e vai polarizar esse transistor. Só que aqui no meio do caminho tem esse zener de 9 volts. Esse zener de 9 volts, vocês viram lá que ele vai entrar aqui uma tensão de 11.5, porque perdeu aqui 0,5 volts desse diodo. E aqui ele vai ter uma queda de tensão de 9 volts. Então esses 9 volts aqui vai ter 11,5 menos 9, vai ter uma diferença aqui de 2 volts e alguma coisa.
Esse resistor de 6K8 é o responsável para polarizar a base desse transistor, porque esse transistor não tem resistor interno. No caso aqui, se tivesse resistor interno, não dava para trabalhar. Porque aqui, quando chega aqui uns 2 volts mais ou menos, esse transistor começa a conduzir. Esse transistor ele conduz, 0 volts aqui ele fecha. E aqui 0 volts, o rádio liga. 0 volts, o rádio liga, 5 volts, o rádio não liga. Então essa é a tensão normal, ó, entre 16 e 10 volts. Por que 10 volts o mínimo? Quando a tensão aqui abaixa para 10 volts, ela não vai ser suficiente para passar aqui nesse diferencial desses dois diodos aqui, ó. Então aqui vai ter uma tensão mínima de 0 volts. Esse transistor aqui ele não vai conduzir, o rádio não vai ligar com a tensão de 10 volts. A gente coloca 12 volts, vai ter uma tensão aqui de 2 volts. Vai ter uma diferença. Suponhamos aqui que vai ter 9, mais um pouquinho desse. A gente arredonda para 10 volts, esses dois diodos. Se a gente ligar a 12 volts, vai ter uma tensão de 2 volts aqui nesse resistor. Esses 2 volts vai polarizar através desse resistor 0,6 volts na base desse transistor. Aí vai funcionar normal. Agora esse outro diodo aqui, ó, ele está também ligado, está ligado junto esses dois aqui, ó. Fio amarelo com o vermelho estão ligados juntos. Esses 12 volts aqui já é o sob tensão, esse transistor. Se a tensão subir, se der algum problema no alternador, você pegar uma fonte aqui que não é estabilizada, tiver mais de 12 volts, vai dar a diferença aqui, ó. Quando passar de 16, quando a tensão aqui estiver 16 volts, vai começar a surgir uma tensão aqui, ó. Se aqui entrar 17, vai ter 1 volt aqui de diferença, vai ter 1 volt. Se aqui tiver 18 volts, aqui vai ter 2 volts. Então esses 2 volts já é suficiente para polarizar a base desse transistor NPN. Polarizando esse transistor NPN, ele vai aterrar a base desse. Então ele vai impedir que este transistor trabalhe. Ele vai aterrar aqui. Aqui vai ter 0 volts. Esse transistor ele não vai conduzir e o rádio não vai ligar aqui, mantendo 5 volts, o rádio não vai ligar. Aqui vai ter 0 volts, aqui vai ter problema que vai ter o resistor aqui, ó. Então não vai ter problema de queimar esses diodos Zener, porque tá esse resistor aqui de 6K8. Então aqui é o sistema de proteção do rádio, de sobretensão, a tensão a mais e a tensão máxima e a tensão mínima. Agora eu vou mostrar ali para vocês verem. Vou jogar uma tensão maior de 12 volts aqui. Aí vai começar a aparecer uma tensão aqui. Esse transistor vai conduzir e vai aterrar este transistor aqui. Vou mostrar ali na prática como é que funciona. E, ó, antes de irmos para a parte prática lá, eu fiz aqui simbolizando aqui um diodo de 16 volts e um diodo Zener de 9 volts. Como é que trabalha aqui o Zener de 9 volts? Ele vai sempre ter uma diferença de 9 volts entre o catodo e o anodo. Aqui está a tensão de 12 volts. E aqui vai dar uma tensão de 3 volts, que vai ser responsável pelo acionamento da base do transistor. Se a tensão aqui diminuir, ó, que é a tensão do rádio, 11 volts, 10 volts. Se cair abaixo um pouquinho, menos de 9, aqui vai dar 0 volts na base do transistor, ele não vai conduzir. Então o rádio não vai ligar. Quando a tensão sobe, automaticamente quando a tensão sobe aqui, ó, sobe do outro lado, dando essa tensão aqui de 3 volts. Quando a tensão chega aqui nos 12, então vai ter essa tensão aqui no outro lado do Zener. Então essa é o de ligar a mínima para o rádio ligar. Agora vamos pegar aqui o Zener, o outro Zener, esse Zener de 16 volts. Aqui está o meu canudinho, faz de conta que ele é o diodo Zener. Ele está nos 16 volts aqui, ó. Quando subir a tensão para 17 volts, já vai começar a ter 1 volt no outro lado.
A tensão subiu aqui, ó, para 18 volts. Vai ter 2 volts no outro lado. Então esses 2 volts aqui já vai ser suficiente para acionar a base deste transistor, impedindo que o rádio funcione. Então o diodo Zener é basicamente isso aqui, ó, uma tensão travada. Ele aqui, no caso, ele sobe e desce, a tensão sobe aqui e sobe do outro lado. Ele tem a diferença aí, que é o valor dele, de 9, de 16, aí depende do valor do Zener. O que seria o Zener? O Zener seria isso aqui, ó. Ele seria vários, simbologicamente, símbolo, mais ou menos aí o funcionamento, ele seria vários diodos internos. Aí cada diodo a gente supõe que tem a perda de 0,6 volts. 2 diodos vai ter 1,2. Se a gente tiver 3 diodos, a gente vai ter um Zener de 1,8. Se a gente tiver 4 Zeners, 4 diodos, a gente vai ter um Zener de 2,4. E assim sucessivamente. Aqui no caso tem 10, no caso de 10 Zeners aqui, ó. A 0,6, 10 Zeners daria um Zener de 6 volts. Só que o Zener, ele entra assim, ó, ele passa o positivo e vai dando a perda. Por isso que o símbolo do Zener, o risquinho aqui, ele sempre vai no positivo, ó, porque internamente como se fosse o anodo do diodo. Aí vai perdendo aqui, ó. Então ele vai fazer a diferença da tensão nos dois pontos. E quanto mais diodo, o diodo vai subindo aqui, uma tensão, um diodo Zener de 10,2 volts. Então é mais ou menos para você entender como é que funciona o diodo Zener aí nesta função aí de bloquear o rádio de funcionar ou não funcionar. Aqui o rádio está ligado, minha fonte o máximo que dá 13,6 volts. Vou colocar aqui o Zener, 13 volts, está passando pelo diodo. Do outro lado dele 4 volts, que é a diferença, que faz ligar o transistorzinho. Esse transistor aqui, ó. Agora eu vou pegar esse Zener aqui para bloquear esse transistor. Vou colocar 13,6 e do outro lado dele eu estou colocando aqui no outro lado dos diodos Zener. Aqui, ó, estou pondo aqui, não está dando 0 volts. Mas minha fonte só chega a 13,6. Como é que eu vou testar aqui? E agora o que eu faço? Eu vou juntar 13,6. Eu vou abaixar aqui a minha fonte. Minha fonte aqui é regulável. Que eu estou abaixando, eu achei aí para 10 volts. Agora eu vou colocar esta bateria. Ela está dando 4 volts. Vou somar 10 mais 4. Vou fazer uma ligação em série. Vou pegar aqui o negativo da bateria. Vou ligar no positivo da minha fonte. Aqui. E o positivo da bateria vou ligar no rádio. Então vai dar 10 mais 4. Aí cai o meter. Agora que está dando minha fonte 10 volts. Vou medir aqui, ó. 10 mais 4, 14 volts. Certo? Agora dá pra gente testar esse Zener de 16 volts. Que eu vou colocar no Zener. Ele tá entrando 14 volts. Vou colocar depois do Zener, este Zener aqui. Conforme eu expliquei no canudinho, vai passar para 17 e vai dar uma diferença na outra ponta. Que eu vou subir a minha fonte ali 10 volts, ó. Tô subindo, ó. Vai para 11. Aqui já começa a acusar o Zener. Então ali 12 volts, aqui já acusou. Já passou, o Zener 16 volts já conduziu. O outro transistor aqui, ó, 0,6, deu 0,6 na base desse transistor.
ele aterrou a base deste outro aqui, ó. Tá bem pequenininho, mas eu tô mostrando aqui no desenho. Aqui na base desse outro transistor, ó, tá 0 volts. Ele jogou negativo, então o rádio não vai ligar, porque a tensão tá alta. A tensão tá a mais de 16 volts. Eu vou abaixar a tensão, ó. Aí o transistor vai voltar a ter... Esse transistor aqui ele vai cortar e vai voltar aos 0,7 volts aqui, ó. Tá 0, 0. Observa ali no multiteste amarelo. Vou baixar a tensão. Aqui, ó, já veio o 0,6 na base do transistor. Ele tá. Aí o rádio começa a funcionar. Então aí tá na prática aqui, ó, 15 volts, ponto 8. Passou essa tensão, aí o sistema de proteção do rádio já atua através desses diodos Zeners. Eu vou colocar aqui na saída do transistor, nessa saída aqui do coletor, ó, que o rádio está funcionando 0 volts. Se eu aumentar a tensão, o transistor vai cortar. Olha lá, aí subiu para 4.9, o rádio não funciona. Aqui o Zener está entrando 16,5 e aqui está tendo a diferença dele aí, ó. Mais ou menos está dando 1 volt de diferença. Esse 1 volt já é capaz de acionar a base deste outro transistor. Que entra 16 volts, passa 1 volt aqui, vem para a base desse transistor. Esse transistor aqui ele aterra a base desse transistor. Aí o rádio para de funcionar. Bom, aí já é outra parte da cola. Pode ver que já é um silicone, não é aquela cola que oxida. O cristalzinho também é um silicone. Aí não chegou a afetar, pode ver que ela nem come a placa. Bom, tá aí o rádio já fechado, funcionando. Creio que com este vídeo você já vai estar bem mais informado aí sobre o funcionamento do diodo Zener. Para você ter tirado algumas dúvidas como funciona o diodo Zener, como ele trabalha. E aí a proteção aí de aparelhos e estabilização de tensão. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, dê um joinha aí no meu vídeo. Esse vídeo aí foi bem legal. Se inscreva em meu canal para você receber mais dicas de eletrônica. Obrigado.